doação, sacrifício e entrega, como de um jovem descrito no livro Colunas do Caráter. Esse jovem, ele trabalhava e ganhava $10.000. Aí uma empresa necessitava de um trabalhador e as características dele se encaixavam. Aí então ofereceram a ele o dobro do valor, $20.000, mas ele não aceitou trabalhar na empresa. Então ofereceram 3 vezes mais o valor, $40.000. E mesmo assim ele não aceitou. E aí então disseram: que problema tem no valor? Por que você não aceita? E ele disse: no valor não tem problema nenhum, mas eu não trabalho para coisas pequenas. Ele, no trabalho que ele estava, ele tinha mais oportunidade de servir a Deus. Então a prioridade da vida dele não era o dinheiro, mas era o serviço a Deus. Era o trabalho de Deus. E aqui está uma vida que escolheu ser uma oferta para Deus. A vida dele foi uma oferta para Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 9 e o verso 14. Hebreus 9, 14. Quem encontrar primeiro pode ler. Mas o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula, edificará nossos sacerdotes para servir ao Deus. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Jesus Cristo, Ele mesmo se ofereceu. E o que é oferta? É o ato de oferecer, é o ato de doar. Jesus Cristo fez isso, Ele próprio se doou, Ele próprio se ofereceu para morrer pelos nossos pecados. Então o sangue de Cristo foi oferecido sem mácula. Foi uma oferta perfeita. Deus, Ele ofertou o que Ele tinha de melhor. Deus ofertou o seu próprio Filho. Então quem primeiro deu, foi Deus. Quem primeiro deu, foi Deus, e deu o seu próprio Filho, como a gente viu aqui. E o sangue de Cristo foi oferecido como uma oferta perfeita. E nós, o que devemos oferecer em resposta a esse tão grande amor? O que Romanos agora, capítulo 12, verso 1. Vamos ver o que podemos oferecer em resposta a tão grande amor por cada um de nós. Romanos 12, verso 1. Quem achar primeiro pode ler. Por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Aqui há um pedido, né? Que é um rogo que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a oferta, a principal. Você é a oferta. Eu sou a oferta que Deus requer. Principalmente o nosso próprio eu, a nossa vida, uma entrega completa. Depois de nos entregarmos, aí sim a gente pode oferecer das nossas dádivas, né, dos nossos recursos. Mas a primeira oferta somos nós mesmos, a nossa própria vida. Nos entregar a Ele. Olha o que diz aqui. Um profundo significado de oferta na Bíblia está no termo sacrifício. O animal sacrificado simbolizava a entrega completa do poder que Deus retira. E agora, seus servos na contemporaneidade podem entregar sobre o altar de sua igreja na terra suas próprias vidas.
que envolve ofertas como gratidão pelo que o Senhor fez e fará por nós. Então nós entregamos a nossa vida com gratidão. Gratidão pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda fará por cada um de nós. Quão grande foi a dádiva de Deus ao homem e como lhe aprouve fazê-la com liberalidade que jamais poderá ser excedida. Ele deu para salvar os rebeldes, discernir o seu amor, os rebeldes filhos dos homens, e fazer-lhes ver o seu propósito e discernir o seu amor. Demonstrareis pelas vossas dádivas e ofertas que não considerais coisa alguma boa demais para dar àquele que deu o seu Filho unigênito. Olha só, através das nossas ofertas, nós podemos demonstrar se nós consideramos algo mais importante do que Cristo. Quando nós doamos, como quando nós devolvemos dízimo e damos as ofertas, nós estamos demonstrando se o dinheiro é mais importante do que Cristo na nossa vida. Profundo. E a oferta perfeita, ela envolve isso daqui, ó. Ela envolve ali, ó, diz amor, vamos dizer aqui, planejamento, depois voluntariedade, primícias, depois continuidade e compromisso com a missão. Vamos ver o primeiro aqui, amor. A oferta perfeita, ela envolve amor. Tudo, né? O princípio é o amor. Tem que ser por amor que a gente devolve, que a gente dá a oferta. Não é por medo do devorador, não é por medo. Também não pode ser pensando nas bênçãos. Eu vou devolver essa quantidade aqui de oferta para eu ser mais abençoado, porque Deus vai me dar em dobro. Não, porque quando você dá ali a sua oferta, é porque Deus já te abençoou. Então é por gratidão mesmo, pelo que Deus já fez. Por amor. Aos discípulos atuais, o amor precisa ser o móvel da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra. E deve ser sacrifício. Se amarmos a Jesus, gostar. Vou ter que fazer óculos, ó. Se amamos. Leia aí, por favor. Se amamos a Jesus, gostaremos de para Ele viver, de apresentar em nossa oferta de gratidão e de trabalhar para Ele. Então, é uma demonstração, mais uma vez, né, do nosso amor a Cristo. Se nós amarmos a Cristo, nós vamos ter prazer em darmos as nossas ofertas e termos prazer em trabalhar para Ele. E a oferta perfeita, ela envolve, lembre dessas palavrinhas aí, que depois tem um testezinho, um quiz para vocês responderem, viu? Então vai gravando aí na memória. A oferta perfeita, ela envolve planejamento. Apocalipse 13:8 diz que Jesus ele foi oferecido desde a fundação do mundo. Então foi ele como exemplo de oferta perfeita. Foi uma oferta planejada, não foi uma coisa assim, de repente agora pegou o que vai fazer. Não, já tinha sido planejada. E como nós podemos também planejar a nossa oferta? Será que é no sábado eu correr, e agora eu tenho que levar a oferta, correr lá na gaveta e pegar um troco que eu deixei lá na gaveta e trazer para a igreja? Não. Assim não é uma oferta planejada. Deus é organizado e Ele quer que seus filhos sejam organizados, e a oferta perfeita, ela deve ser uma oferta planejada. Então, quando a gente separa o dízimo, separe ali também a porcentagem da sua oferta. E no primeiro sábado, você já traz para devolver. Na primeira oportunidade de devolver e trazer as ofertas, você já deve trazer. E a oferta perfeita, ela envolve voluntariedade.
como foi a oferta de Jesus, a entrega dele. Foi por força? Não, né? Mas ele decidiu, ele escolheu e voluntariamente ele se entregou por cada um de nós. A oferta perfeita que nós trazemos para Deus também deve ser de coração, de gratidão, com alegria. Olha o que o Espírito de Profecia fala em Conselho sobre Mordomia. Tudo o que fazemos deve ser feito de boa vontade. Devemos levar nossas ofertas com alegria e gratidão, dizendo ao apresentá-las: das tuas mãos te damos. Davi disse isso, não foi? Das tuas mãos, Senhor. Não é, agora eu estou tendo mérito diante de Deus porque eu trouxe tanto de oferta. Não é assim. Mas, Senhor, é com humildade, com alegria. Senhor, das tuas mãos, é do que o Senhor me deu, com gratidão, eu trago essa quantia ao Senhor, do que o Senhor já me deu. E a oferta perfeita, ela envolve também primícias. Esse também é um ponto muito importante. A Bíblia diz em 1 Coríntios, Jesus como oferta perfeita, ele morreu e ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem, né? E a nossa oferta, para ela ser perfeita, ela também precisa ser das primícias. O povo de Israel levava, né? Das primícias. E nós também somos convidados a trazer das primícias da nossa renda. Quando nós recebemos o salário, antes de usarmos, nós já devemos separar o dízimo e já separar a porcentagem da oferta. Se for trazer por cédulas, quem sabe, escolha ali as cédulas mais novinhas, as mais bonitas, com carinho, porque, né, Letícia? Porque Deus merece o nosso melhor. Eu lembro que uma certa vez, eu e Ivaí, nós não ganhávamos tão mal, nem tínhamos filhos ainda, e as nossas rendas só davam para pagar as contas e não sobrava nada. Aí um dia a gente queria viajar e não tinha dinheiro. A gente pensou: isso não está certo, a gente é fiel a Deus, algo de errado está acontecendo. Aí começamos a estudar, fomos pesquisar: Senhor, nos mostra onde estamos errando. E nós descobrimos, estudando, que nós estávamos errando porque nós estávamos pagando contas. Não era por último que nós separávamos, mas também não era por primeiro. E nós aprendemos, e era aquele ponto que a gente estava errando. Quando a gente recebia o salário, a gente não estava primeiro tirando o dízimo. A gente não estava, já com uma conta ali para pagar, a gente já pagava e depois ia separar o dízimo. Era nisso que a gente estava se enrolando. E aí, daquele dia em diante, a gente não tira nada enquanto não separa o dízimo à oferta. Aprendemos. Deus tem nos abençoado. Com o coração alegre, levemos ao nosso Criador as primícias de toda a sua liberalidade, as nossas mais acariciadas posses, nosso melhor e mais santo serviço. Então é o melhor que nós trazemos para o nosso Deus, porque Ele nos dá do melhor. Ele nos deu a própria vida, né? E a oferta perfeita, ela envolve também continuidade. Romanos 8:34 fala que Jesus, Ele intercede por nós à direita do Pai continuamente, né? Todos os dias. Ele morreu na cruz e não ficou por aí. Ele continua trabalhando na nossa salvação. Então é assim: eu escolho a porcentagem da minha oferta e aí eu devolvo um mês, o outro mês eu já pego lá na gaveta do que sobrou. Não. Eu continuo sendo fiel a Deus, continuo devolvendo a minha oferta planejada, né? Continuo com a fidelidade a Deus. Essa questão de dar não é deixada ao impulso. Olha só, Deus nos deu instruções a esse respeito. Não é de qualquer jeito que a gente oferta, mas Deus nos instrui. Olha o que diz assim:
ali, especificou os nossos dízimos e ofertas como sendo a medida de nossa obrigação. E Ele deseja que demos regular e sistematicamente. É regular. Todas as vezes que você separa o dízimo, você separa também a sua oferta. Todas as vezes que você traz o dízimo, você traz também as suas ofertas. E a gente vai aprender nos outros seminários mais a esse respeito. E a oferta perfeita ela envolve também missão. Missão. João 3,16. Todo mundo sabe de qual? Vamos falar? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus ele deu a vida por quantos? Por todos. A vida dele foi por todos. E a nossa oferta para ser perfeita, ela deve também pensar em todos. Ela deve também alcançar todos, deve alcançar o mundo. E quando nós trazemos a nossa oferta como pacto, oferta planejada, por porcentagem, como nos ensina, ela alcança o mundo. Aonde eu estou, eu prego com os meus dons, mas aonde eu não estou, eu prego com as minhas ofertas. Porque Jesus não disse ir por todo mundo e pregar o Evangelho? É para nós esse chamado. Às vezes a gente fica pensando que é para a Dariane e o Natan, que diz que vão trabalhar em outro país, talvez, né? É para os missionários, mas não, esse chamado é para todos nós. Todos nós temos essa missão. E meus pés não podem talvez ir em outro país, mas as minhas ofertas alcançam pessoas em outro país. Eu ouvi essa semana o pastor Josanã pregando, e ele falando que foi em Moçambique, ele foi na África, e disse que quando entregava Bíblias para as pessoas choravam, e quando ele entregava alimento, elas agradeciam. Aí eu disse, eu não entendo nada. Aí o pastor explicou, é porque a Bíblia ela alimenta, é um alimento que nunca vai se acabar, ela vai levar para a eternidade, né? Aí eu fiquei pensando, a nossa lição, você olha a contracapa da lição aí, e as ofertas desse trimestre vai para onde? Para a África. Para a África. Então as minhas ofertas vão contribuir esse trimestre para as pessoas da África conhecerem a Deus. Olha só, lá eu percebi que lá eles não têm Bíblia como a gente tem aqui. Lá eles não têm Bíblia, eles choravam quando recebiam a Bíblia. E às vezes a gente está aqui numa igreja que tem paredes e a gente às vezes não pensa nos irmãos que está por aí outros países afora que não tem Bíblia, que não tem igreja. Mas quando eu oferto, aí a oferta ela vai e alcança essas pessoas de outros países. Olha como é importante a gente ofertar. Por isso a gente deve receber as orientações corretas para fazer a oferta de maneira correta, para alcançar as pessoas dos outros países. O que nós temos feito das nossas ofertas? Diz ali, o adorador, ao adorar com oferta, eu estou dizendo que eu preciso de óculos, eu usava óculos novinha depois. Ao adorar com ofertas, o cristão contribui para a multiplicação dos discípulos de Jesus Cristo, para o reino eterno de Deus em toda a terra. Nesse sentido, o ideal é que cada membro da igreja estabeleça um pacto de ofertas percentual. O pastor vai explicar mais sobre essa questão e a gente vai prestar bastante atenção para poder ofertar corretamente, para fazermos uma oferta perfeita. À luz do testemunho essa é a última parte, viu, do nosso seminário, à luz do testemunho de Cristo, quanto a ofertar de maneira perfeita, qual tem sido a qualidade da nossa oferta? À luz disso tudo que a gente viu aqui. Qual tem sido a qualidade da nossa oferta, da minha oferta e da sua oferta? Tem sido uma oferta perfeita?
precisamos melhorar em qual desses requisitos que nós vimos aqui, qual desses pontos. Aceitamos hoje o chamado de sermos e entregarmos ao Senhor uma oferta perfeita. Deus nos chama a nos entregarmos a Ele como oferta perfeita, a fazermos uma entrega completa. Há um tempo atrás, eu vivia como que de forma tranquila, meu tempo, de forma tranquila, assim, achando que era fiel. Porque eu dizia, eu devolvo 10% de dízimo, a porcentagem da minha oferta já passa de 10%, então está tudo bem. Mas Deus começou a falar no meu coração e me inquietar, não estava tudo bem não. Eu digo, Senhor, mas se for para aumentar a porcentagem da minha oferta depois, eu acho que agora não, né, Senhor? Mas Deus falou ao meu coração, filha, você é a oferta. Eu quero uma entrega total. Observa as áreas da tua vida. Tem alguma área, observe, Deus começou a falar ao meu coração. Nas igrejas que eu tenho passado, eu tenho perguntado, você já fez uma entrega completa ao Senhor? Eu não falo apenas da questão de batismo, mas é você se entregar completamente. Será que não tem tido algo na sua vida que tem sido mais importante do que Deus? Deus nos chama hoje a nos entregarmos por completo, a sermos a oferta perfeita, a entregarmos tudo que nós somos e tudo que nós temos. Amém. Quer você fazer essa entrega completa ao Senhor? Nós teremos se você deseja, eu vou encerrar fazendo um convite. Mas não é para todos esse convite. É só para aqueles que desejam fazer essa entrega completa ao Senhor. De tudo que é e de tudo que tem. Que, Senhor, estou aqui. Com tudo que o Senhor me dá. Me diz, Senhor, o que tenho que fazer. Dirige, Senhor, a minha vida. Que eu faça o que o Senhor pede em mim. Que se cumpra em mim a tua vontade. Se você tem esse desejo, fique de pé e vamos orar. Nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por nos aceitar, Senhor, como oferta a Ti, em resposta à oferta perfeita que é Cristo Jesus, que foi oferecido por nós. Nós agradecemos a Ti, porque através das nossas vidas, nós podemos demonstrar amor ao Senhor e amor às pessoas por quem o Senhor deu a vida. Aqui estamos, ó Deus. Perdoa pelas falhas que cometemos. Perdoa pela oferta, quem sabe muitas vezes tem sido imperfeita. Mas que a partir de hoje, ó Deus, sigamos as Tuas orientações e ofereçamos a Ti a oferta perfeita. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você aproveite esse momento. Você já orou, mas ao cantar esse louvor, eu quero que você feche os seus olhos. Há momentos, há encontros e há palavras que precisam fazer um efeito especial. Esse sentimento dessa música você transformar o nosso modo de agir. Quero te convidar, feche seus olhos, nós conhecemos todos e vamos cantar com o nosso coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Feche seus olhos, cante com coração. Renova-me, Senhor Jesus, e põe em mim teu coração.
Deus já falou forte ao seu coração nessa manhã? Tenho a plena certeza que sim. Deus é bom, está nos convidando a ter uma vida com significado. Meus queridos, dando continuidade ao nosso assunto dessa manhã, né? Você pode pensar assim: eu vou falar de dízimos, vou falar de oferta, isso é apenas um aspecto. Deus quer mesmo no seu coração e na sua vida. Dinheiro é apenas um aspecto, é aquele que mais toca no ser humano, é aquele que mais dói no ser humano. No texto das parábolas, Jesus falava sobre dinheiro e bens materiais, porque isso está entranhado no coração do ser humano. E Deus quer o ser humano, quer o coração do ser humano, por isso tratamos desses assuntos. Mas quem Deus quer mesmo é você, é o seu eu, porque se você for de Deus, entrega, como Jesus disse, inteiro e completo, tudo que você tem, tudo que você possui, será teu. Amém? Amém. E a gente falou a questão da visão, né? Na realidade, o projetor está ficando velhinho e ele vai ficando escuro. Nós vamos tratar da finalidade e aplicação dos dízimos e ofertas. Finalidade e aplicação. Um assunto interessante. Nós vamos compreender a motivação certa e a aplicação dos dízimos e das ofertas. Primeiro, nos vem o pensamento: de quem é tudo isso? Tudo que existe, isso pertence a quem? Nós vamos para a palavra de Deus, e o Salmo 24, verso 1 nos dá a resposta. O que é que diz lá? Ao Senhor pertence o quê? A terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. De quem? É o mundo. De quem é a terra? De quem esses que habitam? Sejam os seres humanos, sejam os animais, dos maiores aos menores, dos mais pequeninos. Pertence a quem? A Bíblia diz que pertence ao Senhor. Tem outro texto também, Ageu 2,8, que diz: minha é a prata, meu. Quem é que diz isso? Senhor. Deus. Dois metais preciosos, a prata e o ouro, pertencem ao Senhor. Deus é o dono de tudo. Por quê? Se nós nos reportarmos lá no Gênesis capítulo 1 em diante, quem é o Criador? Deus. Deus foi que criou, portanto, Ele é o Criador e o proprietário, inclusive meu ser. Nós temos. Então, eu achei que se Deus é o dono de tudo, conforme diz esses dois textos da Bíblia, portanto, Deus não necessita. Deus precisa do seu dinheiro? Do meu dinheiro? Precisa sim ou não? Não. Claro que não. Se os textos já dizem que Ele é dono de tudo, Ele já é dono. Ele não precisa do nosso dinheiro. Nunca precisou. Nunca precisará. Lembremos que Deus, como Criador do mundo, proprietário de tudo, Ele fez tudo e tudo é dele. Algo bem simples. Seria uma loucura pensar que Deus do universo, que é a fonte da respiração, da vida e tudo que existe, poderia precisar de algo. Como poderia o todo-poderoso Criador precisar do suporte das criaturas? Seria algo contrário, né? Me fugiu a palavra agora. Seria algo irrelevante. Não tem como ser. Deus, o Criador, o proprietário de tudo, poderoso, onisciente, onipotente, precisar da gente, o ser humano, limitados. Não tem como. Seria uma incoerência. E a finalidade? Então, o entendimento da verdadeira fidelidade. A pergunta a ser feita com a fidelidade e a generosidade não é. Quando pensa-se em fidelidade, ser fiel, tratar com honestidade para com Deus e para com os outros, e também a questão da generosidade, a pergunta que a gente deve se perguntar não é: o que a fidelidade pode fazer por Deus? Por que a pergunta não é essa? Porque Deus é Deus, independente de qualquer coisa. Deus não vai deixar de ser Deus.
posso cantar. A minha fidelidade e generosidade. O que é que pode trazer de bem para Deus? Ou o que a fidelidade pode fazer pela minha igreja? A minha fidelidade, a minha generosidade, o que é que pode trazer de bem para a minha igreja? Não deve ser essas perguntas. Para Deus e também para a igreja. Mas qual deve ser a pergunta? É a última delas. Mas é o que a fidelidade pode fazer para mim, por mim. Você vê que já não faz mais com o aspecto distante de Deus, de igreja, mas agora chama para o indivíduo, para o eu, a fidelidade e a generosidade. O que pode fazer por mim? O que pode trazer de benefício para mim? Pense sobre isso. Se nós fizermos um raio-x da nossa sociedade hoje, no geral, a gente vai encontrar uma sociedade altamente o quê? Consumista. Alguém poderia definir o que é? Consumismo ou consumista? Alguém poderia me dar uma definição? Sociedade consumista. Isso quer dizer que a sociedade vive como? Vamos lá? Os universitários, né? Quantos de vocês são universitários? Comprando, gastando, diga pastor. É uma definição que eu gosto de usar aqui, que consumir é você gastar o que você não tem para comprar o que não precisa para impressionar quem você nem conhece. Você já prestou atenção no momento que você senta diante de uma televisão? Quantos convites são feitos? Quantos apelos são feitos para se comprar? Quando você anda na rua, na frente das lojas, nos outdoors, tudo é um convite ao consumismo. E nós vivendo nesse mundo, estamos inseridos nesse mundo. Não tem como a gente sair daqui. Estamos inseridos nesse convívio diário. Aí a pergunta é: qual a sua mentalidade financeira? Questão de lidar com valores, em questão de lidar com dinheiro, com esse bombardeamento da mídia na relação ao consumismo. Aí tem um rapaz, Tim Jackson, disse isso que o pastor disse agora. Parece que são até precisos, né? Então o pastor acabou de dizer isso, o que ele disse? As pessoas estão gastando dinheiro que não tem. Olha assim. As pessoas, ele diz, a sociedade já estão gastando dinheiro que... Como é que você gasta dinheiro que você não tem? Cartão de crédito, duplicata, compra parcelada, pensando no dinheiro que vai ganhar ainda no futuro, não está gastando hoje. As pessoas estão fazendo isso. Para quê? Aí ele diz, comprando coisas que não precisam. Olha, usando o dinheiro que não ganhou para comprar coisas que não precisam. Vou dizer uma coisa interessante para vocês aqui. Foi feito um estudo e demonstrou que 80% dos gastos de uma pessoa é gasto com coisas supérfluas, sem necessidade. Apenas 20% são necessários. Veja a disparidade. 20% gasta com o que precisa, realmente é necessário. Mas 80% da despesa de uma pessoa é coisa sem importância. Então a pessoa gasta o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para quê? Para impressionar pessoas que ele nem conhece. Veja só, isso é resultado de quê? Muitas vezes da manipulação de uma sociedade consumista, né? Começa dizendo assim: você pode, né? Assim, eu posso. Aí depois assim, você merece. Eu mereço. Aí como? Quero você levar e no WhatsApp, cuidado com a televisão, né? Cuidado com a televisão. Muito cuidado, né? Vivemos em uma sociedade que parece valorizar apenas coisas físicas. Apenas coisas? Apenas. Hoje dá-se valor às coisas e não às pessoas. Esse é um pensamento do mundo, da sociedade, diferente do padrão divino. Você vê que o padrão divino, Jesus valorizava as pessoas e não as coisas. Mas a sociedade aí valoriza as coisas e não as pessoas. Para se conseguir as coisas dentro da sociedade, passa por cima das pessoas. Cada pessoa no planeta está vivendo em uma espécie de bolha, presa ao pensamento programado de
porque todos nós devemos ter uma certa quantidade de coisas materiais para sermos percebidos como seres valiosos. As pessoas buscam mais, porque eles querem ser notáveis, eles querem aparecer, eles querem encher o ego e assim se sentirem realizados, que nunca vão se sentir realizados, nunca, porque a perfeita e plena satisfação do ser humano está em quem, irmãos? Está em Cristo. No momento que Cristo ocupa o primeiro lugar da vida dele, ele é um ser humano completo, independente se ele anda de carro ou anda de jegue, ou anda de moto ou anda de pé, anda de calçado no sapato ou na havaiana daquela rabo de peixe. Sabe o que é rabo de peixe? Porque ela gasta o calcanhar e fica parecendo, né? Eu passei muito, né? Eu vim de vida humilde, nasci na roça, vida humilde. Então isso não importa. Se está numa mansão, no ar-condicionado, ou está numa chupanda de pai, isso não importa. Porque o reino do Filho de Deus não é aqui apenas um período de tempo, é lá no céu. Sócrates, o filósofo, ele andava nas ruas de Atenas e ficava nas lojas, olhando, apreciando as vitrines, e o povo, ele quer comprar tênis. Ele disse, não, eu só estou apenas observando o quanto de coisas existem que eu não preciso para ser feliz. Olha só, eu só estou observando o quanto de coisas existem que eu não preciso para ser feliz. Vamos lá. Você tem uma visão do mundo consumista? A gente tem, né? E se sim, que impacto isso tem na sua fidelidade e generosidade? Como a gente tem essa visão, a gente pode ser influenciado, isso pode impactar de forma direta na nossa vida. A escritora Ellen White, em alguns dos livros, ela citou algo interessante. O sistema de dízimos desenvolveria o caráter e manifestaria o verdadeiro estado do coração. O sistema de dízimos, diz ela, desenvolveria o caráter e manifestaria o verdadeiro estado do coração. Por que Deus então institui os dízimos? Para quê? Diz aí. Aperfeiçoar o quê? O nosso caráter. A criança, quando nasce, vocês já perceberam, a primeira coisa que ele aprende é assim, dá. Ele nunca toma, né? Dá. Vai crescendo, né? Por isso Deus institui dele para aperfeiçoar o caráter. A gente falou que a oferta Jesus se deu de forma voluntária. O texto Mensagens Excluídas, volume 2, página 134. Nunca devemos esquecer que o Senhor os pôs em prova neste mundo para determinar nossa aptidão para a vida futura. O que é que estamos fazendo aqui? Passando por uma prova. Prova em quê? Tudo que Deus te deu, que Deus me deu, é um teste. Nunca devemos esquecer que o Senhor nos pôs à prova para determinar a nossa aptidão para a vida futura. Nos pôs à prova. Que concedeu posses materiais, que concedeu dons, me concedeu dons, posses materiais. Para quê? Para me testar, para te testar. Conforme o uso que disso fizermos, seremos habilitados para as riquezas eternas ou não. Cuidado com você usa aquilo que você tem. Use para a honra e glória de Deus. O outro texto, no livro lá de Adventista, o remédio que Deus propôs para os ulcerosos pecados do egoísmo e da cobiça, mudar continuamente faz a cobiça morra de inânsia. Dá faz bem. Dá faz bem. O remédio para o pecado, para o egoísmo, né? Dê o que? O que precisa ser dado. Dê tempo, dê atenção, dê recurso, dê bens, dê aquilo que Deus pede que você dê. Não retenha, porque reter faz mal. Reter é egoísmo. Né, não é? 4 bênçãos da fidelidade e da generosidade. Ser generoso e fiel traz bênçãos. Quais são essas bênçãos? Primeiro, nos ajuda a compreender nossa verdadeira identidade. Quando você é generoso e fiel, ajuda-nos a entender a nossa verdadeira identidade. Por quê? Quando lá em Malaquias assim, roubará o meu Deus, portanto
Ele diz, nos diz, em quem que roubamos? Ele nos diz, não é somente isso, quando você deixa de dar. Não. Porque quando você deixa de dar, você nega também de onde você veio, o roubo da identidade. Você está roubando a sua identidade do Criador, como Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando você deixa, você quer se tornar independente de Deus. Então, a primeira delas ajuda a compreender nossa verdadeira identidade. Nós somos criados por alguém e mantidos por alguém, que é Deus. O outro, ajuda-nos a compreender a liberdade e da dependência. Somos livres, Deus nos criou seres livres. Mas a gente precisa entender também que a gente não vive sozinho. Você não vive por si só, eu não vivo por mim só. Você dorme, adormece, e quem te desperta? Quem faz com que o seu coração continue 24 horas bombeando sangue? O seu cérebro funcionando? Quem é que faz isso? A quantidade de oxigênio que você respira. Quem é que faz isso? Lembre de uma criança pequenininha. Ele se preocupa? Como vai adquirir seu alimento? Não, ele espera dos pais, Santiago. O bebezinho. Então ajuda quando a gente doa, quando a gente é fiel, quando a gente é generoso, ajuda-nos a compreender a liberdade da dependência. Quem cuida de mim, quem cuida de você é Deus. Não é a gente mesmo. A gente não tem capacidade de cuidar de nós mesmos. Não temos sabedoria suficiente. Ajuda-nos a sermos capazes de receber mais para dar mais. É um canal. Quanto mais você dá, e assim é com os dons, você vai usando e Deus vai lhe dando. Os bens, Deus vai lhe dando, você vai dando e Deus vai. Você vai dando e vai recebendo. Desafia a mentalidade consumista e ansiosa. Quando você doa, quando você dá, você não é egoísta. Você não pensa tanto em você, nos seus anseios, nos desejos do coração. Cuidado com o coração, viu? A fidelidade, a generosidade produz cura para a mentalidade consumista, nos ajuda a alinhar nossas prioridades com as prioridades eternas de Deus. Assim, irmãos, eu só compro coisa planejada. Nem adianta o mercado para vender alguma coisa se não for planejado, porque não me vende. Um dia chegando em casa, o rapaz, e aí meu patrão? Porque ele chama a gente, bota lá em cima, e aí meu patrão? Compra aqui essas panelas, meu amigo, obrigado, não quero não. Baratinho, R$40. Não quero essa panela. Depois ele vai baixando, chegou em 10. Ele disse, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Se tu me der duas panelas por R$2, eu não vou comprar essas panelas, porque eu não me preparei nem para comprar panela comigo. Tu entende? Obrigado, viu? Valeu pela oferta. Então não inventa, tem que ser assim. Programa, eu vou namorando, me perguntando, depois se der certo. Eu aprendi que a gente comprar qualquer coisa, não faça 3 perguntas. Eu posso, aliás, eu preciso, primeira delas, preciso agora, terceira delas, posso pagar, só avanço se for as 3. Às vezes me pede, preciso, posso pagar? Ou, preciso agora? Não. Preciso agora? Preciso, posso pagar? Não, tá bom. Só avanço por as 3. Destine a aplicação dos dízimos e das ofertas. Para quê? Os dízimos e as ofertas. Deus instituiu para quê? Os recursos oriundos da entrega dos dízimos e ofertas, no ato de adoração, tinham seus respectivos destinos também orientados pelo próprio. Quem foi que estabeleceu? Dízimos aonde? Oferta aonde? Para que finalidade? Os textos bíblicos apontam para uma separação entre dízimos e ofertas. Dízimo e oferta é a mesma coisa? Não, é distinto. Aplicação distinta também. Os dízimos não eram dados como oferta, nem as ofertas como dízimo, é diferente. Na Bíblia nós vamos encontrar a reforma do santuário. Sempre foi feita a partir de ofertas. As ofertas podiam ser fixas. Você vai encontrar na Bíblia o tempo do ano que era feito coletas de ofertas para a reforma do templo. Nós vamos encontrar também ofertas voluntárias, as quais deviam ser dadas voluntariamente de acordo com a bênção.
Isso tem um texto aqui de Deuteronômio 16, 10 a 17, que lá nós vamos achar que é segundo a bênção concedida, como deve ser a oferta, meus irmãos. Dízimo foi estabelecido um padrão, qual é? 9%? Mas se eu for generoso e quiser dar 11%, posso? Sim ou não? Não? Oxi. Opa, se eu quiser dar 11% de dízimo, eu posso sim ou não? Não, por quê? Porque Deus estabeleceu quanto? 10. Ele não quer 9 e não quer 11. É 10. Agora a oferta, como deve ser? As ofertas voluntariamente. Lembra que Jesus disse, como Cristo se curou de forma voluntária, a oferta deve ser voluntária. E a quantidade, aqui vai dizendo, esses dois textos, diz assim, conforme a bênção recebida. Você vai analisar tudo o que Jesus fez na sua vida, o que Ele faz, está fazendo e o que vai fazer, como forma de gratidão, você vai estabelecer uma porcentagem. Acho que vai falar mais sobre. Acredite sobre isso. As reformas espirituais de Joá e Ezequias, 2 reis no passado, fizeram reformas. Ensinam que os dízimos não devem ser usados para a reforma ou manutenção do templo, mas somente dinheiro de dízimo, não usa para a construção de igreja, para a reforma de igreja, para pagamento de contas de igreja, para a programação de igreja. Dízimo é exclusivamente para a manutenção da pregação do Evangelho. Custear os pastores, né, pastor? Pastor de Adventista ganha bem, pastor? Ganha nada. Não ganha nada. Eu admiro os pastores. Eu tive conversando com um teologão, ele deixou de ser policial rodoviário lá no Pará. Ele ganhava em torno aí uns 4, 5 anos atrás, ele ganhava em torno de 12 mil reais. Aí eu digo, meu amigo, 12. Tu sai do serviço estabilizado federal para ser pastor. Aliás, não pastor não, sabe nem se vai ser chamado. Por que ele fez isso? Tu sabe onde o pastor ganha? Eu não sei. Ele disse, porque o que eu gosto de fazer é me envolver no serviço da igreja. Ele estava olhando para a recompensa financeira, né? Ele estava olhando porque ele gosta, não era pela recompensa financeira que a igreja paga os pastores, né? Mas porque ele ia fazer o que ele gosta e ganhando o suficiente para ele sobreviver, né? O rei Joás fez uma reforma espiritual e nessa reforma ele usou as ofertas, o imposto do templo ali para fazer a reforma lá do santuário. Mas nós não vamos encontrar em nenhum lugar da Bíblia o uso de dízimos para a reforma do templo. Nós encontramos também na reforma espiritual estabelecida por Ezequias, a reforma do templo também, e não encontramos o uso de dízimos nessas reformas, somente de ofertas. As ofertas tinham finalidade de manter as atividades do santuário e o próprio edifício. Assim, sua aplicação era diferente do dízimo, que era exclusivo para o pagamento dos ministros. Tirar o coração humano do que material, comum e terreno, e colocá-lo nas coisas do reino de Deus. Continua sendo a razão pela qual Deus estabeleceu o sistema de dízimos e ofertas. Afinal, onde estiver o teu tesouro, também estará o teu